Oi, tudo bom? É, Boas-vindas aos novos que entraram hoje. E eu queria falar sobre dois produtos importantes para o início de um trabalho, porque os outros produtos que a Energy possibilita que a gente venda, ele precisa de uma expertise maior e de um estudo mais apurado dentro daquilo que já foi visto em treinamento. Mas a Easier Connect, que é a conexão da energia, da assinatura de energia solar gratuita, sem troca de cabeamento, sem troca de relógio, é um produto bom de foco. E o outro é o Easy Solar, que é o comodato. Mas esses dois produtos, eles têm particularidades. O primeiro produto, o Easier Connect, que é a energia por assinatura, ele é para quem tem um consumo acima de 300 kW. Em algumas fazendas, na tabela que eu vou mostrar logo abaixo desse vídeo, eu já mostrei para vocês, mas é preciso estudar a tabela. A tabela está ali para que vocês possam entender. Ela tem colunas e tem linhas. Cada linha em cima tem a explicação de cada número que está embaixo. São algoritmos que identificam consumo em quilowatts, bonificação, desconto para o cliente, recorrência, quais são as fazendas que estão dando recorrência. Então tudo isso é de suma importância, a gente entender a tabela. Eu vou passar uma segunda tabela que mostra aproximadamente os valores das usinas solares em várias potências. A transição energética da energia gratuita, a energia por assinatura, ela precisa ser com um WHP de 3,5 de potência, de força, de consumo. Abaixo disso não é permitido. Então, quando vocês pegam uma conta de um cliente, o que você precisa ler ali? Primeiro, qual é o grupo que ele é? Ele é grupo B. Pronto, grupo B, B1 é residencial. Grupo B, B2 é comercial. Grupo B, B3 é indústria. Certo? É baixa, é média e baixa tensão. Esse grupo, ele precisa consumir acima de 300 kW. Não é quanto que... ele paga R$300. Não é 300. Um cara que paga R$300, ele consome menos de 250 kW. Então a gente tem que ler a conta. Consumo em quilowatts. A conta de energia, ela é dividida em duas facetas financeiras. A primeira faceta, a primeira face dela é qual? É a taxa de iluminação, PIS, CONFINS e ICMS. É a taxa que a operadora cobra sempre do cliente, certo? E a outra é o consumo, os quilowatts. Aí vem escrito lá, quanto que a operadora está cobrando por 1 kW e quantos quilowatts o usuário consumiu naquele mês. Soma-se esse valor, 1 kW vezes o consumo que ele teve, vai dar X mais a taxa de iluminação com seus impostos. Isso é o que ele vai pagar. Então, uma pessoa que paga R$300, ela não consome o limite necessário para fazer 3,5 WHP de potência. HP, watts de potência. Não atinge. Então, você tem que ler lá. Ela tem que... O que está na fazenda lá? Na Bowie, está lá, acima de 200 kW. Então você vai lá onde ele consumiu. A Bowie está aceitando aqui, ó. Esse cara aqui consumiu 200 kW. Então pode. Mas a Nextron tá ali, ó, 300 kW. Esse pode. Esse não pode. Não é o valor que ele paga, é o valor que ele consome, entendeu? A faceta são duas, né? É a segunda faceta. A faceta é em consumo. Bom, se esse cliente, na conta que ele apresenta para você, você está lendo a conta, você já identificou os quilowatts, aprovou, bacana, ele está numa região onde a Bowie atende, e a Bowie aceita 200 kW, perfeito, tranquilo. Ou então você está numa região onde a Nextron aceita, e ela aceita 300 kW, 100 kW a mais do que a Bowie, beleza. Ele passou no primeiro crivo seu de análise. Aí você vai ver lá, tem lá, taxa de juros mora por atraso de conta. Esse cliente já foi reprovado por você.
ele tem um costume de atrasar conta. Então, é um cliente que não vai passar no crivo de análise da Energy. Não percam seu tempo com um cliente que é mal pagador. E como a gente vê isso? Na conta de energia dele, ele está com juros de atraso? Não adianta. Então, não vai passar, certo? Essa análise do consultor, ela vale para o Easy Connect, que é o comodato, e ela vai valer para Easy Solar, que é o comodato, e Easy Connect, que é a energia por assinatura. Tem juros mora de atraso, não vai passar. E não passa por você. Ó, cliente, você me desculpa, mas a sua conta não está qualificada. Eu não vou conseguir fazer a transição nesse perfil seu. O que eu posso lhe oferecer é a compra de painel solar. Aí a gente faz um orçamento, eu pego a sua conta de energia, pego os seus dados, vou lá no meu aplicativo, gero um orçamento, ele vai gerar, eu passo esse orçamento para o seu WhatsApp, o senhor analisa, e aí é crediário bancário. Quer dizer, vai fazer uma análise bancária. Se o senhor tiver com o nome tranquilo, e com crédito na praça, e com um score acima de 350, a aprovação é certa, o senhor vai comprar o painel solar. O senhor aceita essa proposta? Ah, aceito. Então vai para o o Solar, né? Tem o Easy Connect, que é a energia por assinatura, Easy Solar, que é o comodato, e o Solar. Solar é a venda de painéis, venda de usina fotovoltaica. Então, na sua análise, você vai analisar quantos quilowatts ele consome. Depois, se ele tem taxa de juros por atraso. Se ele não tem taxa de juros por atraso e ele tem o consumo de quilowatts determinado pela operadora, e isso está na tabelinha, tem umas lá que são 200 kW, 250 kW, 300 kW, aí você atende, passou por você, provavelmente vai passar também pelo analista da Energy, e aí ele vai ser aprovado e você vai ganhar o seu tostão. O que você ganha? Na tabela está escrito, cada fazenda solar bonifica de uma forma. A Bowie, por exemplo, ela bonifica o consultor com 50% em cash e depois 1,5% durante 2 anos. A Nextron, por exemplo, ela dá 50% em cash, mas ela não dá recorrência. Talvez no plano de negócios que vai ser lançado na terça-feira próxima, tudo isso mude, mas por enquanto essa tabela está valendo, é assim que a gente vai entender. Então tem fazendas solares que dão bonificação com recorrência, tem fazendas solares que não dão recorrência. A Ultragás, por exemplo, ela concede uma bonificação de 30% sem recorrência. Então vocês têm que prestar atenção. Na Bowie, em especial, ela no primeiro mês ela dá para o usuário 25%, no segundo mês 25% e depois ela baixa para 15%. E você já ganhou os 50% em cash e vai ganhar, cada vez que ela pagar a conta, 1,5% de recorrência durante 2 anos. Então, esse é o Easy Connect. Então tem que ficar prestando atenção nesses detalhes, ler a conta. Ele é do grupo B? É grupo B, B1, B2, B3? O Easy Connect, que é a energia por assinatura, ele aceita CPF e CNPJ, não tem problema. Pode ser CPF e pode ser CNPJ. Pode ser qualquer valor acima de 3,5 kWp de potência. P de potência. Watts de potência. Então, atingiu o que a operadora, o que a fazenda pede, 250 kW, 300 kW, já está qualificado, beleza? Então, isso é o kWp, que é o watts de potência, a potência que ele está consumindo. Como é que você vai calcular o que você vai receber? Eu vou receber 50%, 30% da conta do meu cliente que eu subi. Beleza, mas 30% do quê? 2 kW, do kWp, não é do que ele paga. Então você vai pegar o que ele consome, digamos que ele consome 500 kW de potência, certo? Quanto que está 1 kW? Tá, R$1,1. Então, quanto que é o que ele pagaria pelo consumo, só pelo consumo, sem a taxa de iluminação, sem os impostos, só pelo consumo, R$500. Aí sim, você vai receber 250. Não está incluso no pagamento ao consultor a taxa de iluminação, PIS, CONFINS e ICMS. Não está incluso, tá bom? Ficou claro isso? Isso tem que ficar claro. O Easy Connect. O Easy Connect, o Easy Solar, que é o comodato, é a mesma coisa. Você vai ler a conta dele. Se a conta dele, o Easy Connect tem um detalhe diferente, que não é fazenda solar, né? É a aprovação de crédito do fundo da WEG Motores. A WEG Motores que está bancando a usina solar no telhado dele. Então, ele tem que ter um consumo acima de 400 kWp, 400 watts de potência. Ele tem? Então já qualificou. Não tem atraso de conta, não tem taxa de juros mora por atraso de conta,
já está aprovado, entendeu? Então, para você já aprovou ele. Bom, ele não atrasa a conta, beleza. Ele atingiu acima de 3,5 kWp. Então, beleza, ele está qualificado. Vai subir a conta dele, vai preencher o cadastro e vai esperar a aprovação do fundo. O fundo de investimento da WEG, ele demora aproximadamente 72 horas para liberar esse crédito, essa aprovação, para dar a resposta. Então previna o cliente, a gente está fazendo esse orçamento, subimos a sua conta. Agora, a liberação do contrato para assinatura e para a liberação desse crédito é mais ou menos 72 horas. Se for final de semana, digamos, você fez na sexta, aí sábado e domingo não conta. Então, sexta, aí segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, ou na quarta-feira, a quarta-feira pode vir a resposta, mas é na quinta-feira. Então, previna o cliente para diminuir a ansiedade dele. 72 horas para a liberação do crédito. Nesse caso, do Easier Solar, da Comodata, você acabou de subir a conta, você aprovou a conta do cara, do usuário, você preencheu o cadastro dele, tudo como tá lá no app, bonitinho, tá bacana. Subiu a conta subiu. O robô leu, aprovou, bacana, beleza. Falou com o cliente das 72 horas, certo? Bacana. Aí você vem para mim, Cosme, eu acabei de subir uma Comodata. Aí eu vou passar você pro suporte, para você falar com o suporte. Olha, meu nome é Cabral. Eu acabei de subir a conta do contrato número tal. Você pode acompanhar para mim para ver a viabilidade financeira dela, para ver se ela está aprovada, para mim falar para o meu cliente. Aí o suporte vai acelerar o processo e não vai dar 72 horas, vai ser menos de 72 horas e você vai surpreender o cliente. Se você deixar rolar por conta do robô, do sistema, pode até ultrapassar 72 horas e o cliente se estressar com você. Você falou que era 72 horas e ultrapassou, eu não quero mais não. Então, para não acontecer isso, subiu a conta do Comodato, imediatamente comunica ao suporte, tá certo? Ficou bem entendido? Qualquer coisa que eu tenha falado aqui que não ficou entendido, venha falar comigo, não no privado, fale lá no grupo, para que todo mundo ouça e todo mundo aprenda. Nós temos que ter expertise, buscar o conhecimento desse processo. Para encerrar, eu acho que eu já falei demais, mas para encerrar, o nosso trabalho ele é muito simples. Aquele filme Em Busca da Felicidade com Will Smith, ele parou em frente a um prédio gigante, né, bonito, e tinha um carrão, e tinha um cara todo engravatado, todo becado. Ele falou assim, cara, você tem um carro bonito, como é que eu faço para ter um carro desse? Eu trabalho aqui. Aí como é que eu faço para trabalhar aqui? Você tem que fazer uma prova. Beleza. Ele fez a prova, mas durante o filme, ele fala um negócio. Ele diz, o meu trabalho é muito simples. Eu tenho que sentar aqui, pegar uma lista de telefones e ligar para milionários, ligar para as pessoas e me oferecer como corretor para fazer a corretagem da conta dela. Dentre essas pessoas, uma delas vai me atender e eu vou lá marcar uma reunião com ela e vou fechar negócio. O trabalho dele consistia em o quê? Em relacionamento. Então, se você fala com 20 pessoas durante o dia, uma pessoa vai fechar negócio com você e é só o que você precisa. Porque se você visitar 10 padarias ou comércio com perfis de padaria que paga 3 mil reais, 4 mil reais, ou açougue que paga 5 mil reais, se você visitar esses comércios com contas robustas, você, no primeiro mês, você vai atingir um ganho de, se for uma conta, digamos, de 3 mil reais, de 1.500, que é 50%, né? Esquece a recorrência, deixa a recorrência para lá. O cash, 1.500 reais. Você fechou 10 contratos, você ganhou 15 mil. É isso que o Em Busca da Felicidade, o Will quis dizer. Eu tenho que falar, eu tenho que abrir a boca e falar com 20 pessoas por dia. 20 pessoas por dia significa que eu trabalho de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias, 2 vezes 5, 10. Eu falei com quantas pessoas? Numa semana eu falei com 100 pessoas. Com 100 pessoas eu fechei com 1, 2, 3, 4, 5. Eu fechei 5 contratos. 5 contratos de 500 reais. Que eu ganhei, porque a conta dele era de 1.000, digamos. Então eu ganhei 1.000, 2.000, 2.500, certo? Mas o mês tem 4 semanas, 2.500 vezes 4 é 2.500, dá 5.000, eu ganhei quanto? 10 mil. Então esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é isso que nós esperamos, que a Energia espera de mim e espera de vocês. Que tenhamos relacionamento e que visitemos as pessoas oferecendo o produto da energia por assinatura e o produto Easy Solar, que é o Comodato, que é o contrário do financiamento bancário, que cria um ágio devido à taxa de juros, que hoje está em 15% aqui no Brasil. O Comodato, ele cria um deságio. A pessoa paga R$1.000, ela
no contrato de 6 anos, ela vai pagar 20% a menos do que ela paga à concessionária. No contrato de 8 anos, era 25% a menos do que ela paga à concessionária. No contrato de 10 anos, é 30% a menos do que ela paga à concessionária. E no contrato de 12 anos, é 40% a menos do que ela paga à concessionária. Então, uma pessoa que paga R$1.000 à concessionária, no comodato, ele vai pagar ao WEG R$600, porque no contrato de 12 anos, ele tem um desconto de 40%. Então, essa forma de apresentar que nós vamos fazer para o cliente. O cliente não tem telhado, o cliente não tem laje, ele mora em condomínio, ele não tem como colocar, ele mora no duplex, em casa, embaixo mora ele, em cima mora a vizinha, ou ao contrário, então ele não pode colocar painel solar. Então ele pode ter energia por assinatura, gratuita, sem instalação de painel, sem instalação de relógio, sem mexer em cabo, em nada. É apenas uma transição. Saída hídrica para usar a solar. Um detalhe, depois que a Lei 14.300 foi assinada em 2022, todo usuário tem o direito de escolher onde ele quer comprar a energia solar dele. Então, dê preferência sempre a BOE. A BOE tem um detalhe muito interessante, que é, você tem que ser esperto também em sincronização, porque você tem que ensinar o seu cliente a entrar no site da Fazenda BOE e sincronizar a conta dele com o back-office da BOE. Então, logo depois desse vídeo, eu vou colocar esse vídeo, vou colocar a tabela atual das fazendas solares e vou colocar a tabela que mensura mais ou menos quanto que custa uma venda de painéis solares, e vou colocar de novo o treinamento BES do técnico da BOE, onde ele ensina a fazer a sincronização. Deem preferência à BOE para vocês ganharem a recorrência, porque só a BOE está dando recorrência. Talvez isso mude a partir de terça-feira no novo plano de negócio, mas por enquanto é a BOE. Então você está lá em Petrópolis, você está lá em Niterói, beleza, você fez a transição energética do cliente. Vai para a BOE, você sabe fazer a sincronização? Ah, já aprendi. Então sabe ensinar para o seu cliente? Sabe. Então entra no site da BOE junto com o seu cliente e faz ele sincronizar. Pronto, ele vai receber 25% no primeiro mês, 25% no segundo mês e depois 10%. E você vai ganhar 1,5% durante 2 anos de recorrência desse cliente, e você vai receber um cash da primeira conta que ele subiu de 50%. Dê preferência à BOE. Só que a BOE você tem que saber sincronizar para ensinar o usuário que você cadastrou a sincronizar. É ele que tem que sincronizar. Assim como todo mundo tem um escritório, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho o escritório da Light. O meu back-office dentro da Light, eu tenho meu login e minha senha. Eu coloco lá meu login e minha senha, eu entro na Light e através do meu back-office dentro da Light, eu altero titularidade, eu parcelo conta, eu peço empréstimo, eu faço o que eu quiser. A BOE é uma fazenda solar. Ela também tem um site, e lá dentro do site dela você pode ter seu escritório. É esse escritório que vai fazer a sincronização do usuário. O usuário tem que abrir o escritório dentro da BOE para fazer a sincronização da conta. O vídeo desse técnico da BOE, ele ensina a fazer isso. É só ver 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até aprender, certo? Beleza? Então esse é o recado que eu quis dar para vocês sobre a Easer Connect, que é a energia por assinatura, e a Easer Solar, e os parâmetros de aprovação e de viabilidade que deve ser filtrado primeiro pelo consultor, para depois subir a conta, certo? Para ter assim pelo menos 90% de aprovação. Porque a pessoa está toda legal, cumpriu todas as qualificações, tanto no projeto quanto no outro projeto, então a aprovação é garantida. Agora, se você fizer o contrário disso, vai ter muitas inviabilidades, tá bom? Beleza? Até a próxima.